resolver conflitos no trabalho sem deixar mágoas? Essa é a nossa pergunta que será respondida aqui no Constelação Responde. Nós estamos aqui no nosso vídeo, nossa aula 20, no nosso quadro aí de perguntas e respostas do mundo do trabalho, com base aí na constelação, e bora falar de conflito, né? Que ninguém quer viver conflito, então já vou começar por aí. Deixa eu te falar uma coisa, a constelação, ela nos convida a olhar o conflito com base numa postura adulta, porque viver conflitos faz parte da vida adulta. Eu sei que você não quer entrar num conflito, pelo menos a maior parte das pessoas não quer, né? A não ser que você fale assim, não, Flávia, eu sou briguentinha mesmo, mas né, eu acho que a maioria das pessoas não quer. Eu também não gosto de entrar em conflitos, só que a vida adulta traz conflitos, porque são relacionamentos com pessoas de diferentes culturas, diferentes valores, diferentes formas de se comunicar. Então imagina, ó, se eu e você trabalhamos juntas na mesma empresa e vamos cuidar de um projeto, e aí eu, com base no meu conhecimento anterior, acredito que a ideia X seja melhor para o projeto, mas você acredita que a ideia Y é melhor. É natural que eu queira defender a minha ideia com os meus argumentos e você a sua ideia, e a gente entra ali num conflito. Então, isso faz parte da vida adulta, né? Não querer viver conflitos, fugir de conflitos, abrir mão de tudo que pensa, tudo que acredita para não entrar no conflito. De verdade, isso é uma postura infantilizada, querer se manter ali num lugar de crianças de não crescimento. Então, no mundo do trabalho, estamos aqui colocando a lupa em carreira, vamos ter conflito. Então, a ideia é que a gente entre em um conflito em uma postura adulta, que é uma postura que tem amor e respeito pelo outro, e essa postura, ela não deixa mágoas e nem também leva a mágoa, nem alimenta a mágoa, e é isso que nós vamos ver aqui. Vamos refletir um pouco nesse vídeo como que eu faço para entrar nesse conflito com uma postura adulta, e sair sem mágoa. Então, olha só, desentendimentos, eles são comuns. A gente vai ter desentendimento em todas as relações. No mundo do trabalho, eu posso ter desentendimento com um cliente que me contratou, com um chefe, com um par. Mas e aí, como é que nós vamos fazer isso? A primeira coisa, ó, vamos pensar nos erros comuns que trazem o quê? O tradicional ressentimento, que é isso que a gente não quer que aconteça, que a gente saia de um conflito com ressentimento. Primeira coisa é o silêncio. Quando você entra num silêncio, e você não quer defender a sua ideia, você se cala para fugir do conflito, isso pode trazer um ressentimento, porque o silêncio ele pode virar uma mágoa, tá? O deixar para lá, deixa para lá, tal, mas para quê, né? Deixa para lá essa minha ideia, ou deixa para lá, faz do jeito dele mesmo, tal. Esse deixa para lá, ele pode voltar para você em forma de estresse ou até numa queda de produtividade, porque é como se ficasse ali um negócio inacabado. Você disse que deixou para lá, mas de verdade mesmo, você não deixou para lá, tá? Então, fica atento, porque dois erros comuns é você se calar, ou deixar para lá, que é meio que praticamente a mesma postura, né? A mesma coisa. E assim, sempre lembre que o conflito no trabalho, além de ter a questão das diferenças de valores, interesse aí, né, comunicação, ele também ele vai sofrer ali ele vai ser potencializado por uma questão de pressão. Então, às vezes, você está sofrendo ali uma pressão de prazo para entregar um projeto, uma pressão de dinheiro. Quem aí é empresário, né? Às vezes precisa bater uma meta, precisa trazer dinheiro para o caixa.
Então a pessoa vai dormir e acorda pensando ali em toda aquela problemática do trabalho, e é natural que às vezes isso você leve para suas relações e acaba ali tendo um conflito, porque você está querendo resolver. Às vezes a outra pessoa não está no mesmo time que você, isso acontece muito. Você está num tempo, a outra está com outro tempo e gera uma briga. E também, claro, gente, que pode sim ter questões sistêmicas. Às vezes você já está trazendo um conflito aí da sua casa e vou te falar, lá da sua origem, sabe? O conflito não é muito sobre o momento atual. Você só está repetindo, às vezes, um padrão ali de comportamento. Mas vamos então olhar um pouquinho, colocar uma lupa maior sobre isso. Ó. Vamos falar, vamos entrar, né, num campo da resolução. Como é que eu resolvo um conflito de uma forma que seja mais saudável? Nós precisamos ter sempre praticar, isso é um treino, tá? Isso é um exercício, é praticar a escuta ativa. Então, preciso sempre ouvir o outro lado, eu preciso ouvir muito o outro lado. Só que aí, ó, vamos pegar essa questão do sistêmico, né? Se eu fui uma pessoa que eu nunca me senti ouvida lá na minha infância, eu nunca tive abertura na minha casa, na minha família de origem para ser ouvida, eu posso crescer sendo uma pessoa que me calo porque eu não vou ser ouvida. Ou eu vou para o lado oposto, porque isso também acontece muito, né? Eu não fui ouvida quando eu tiver o poder, quando eu tiver a minha empresa, ou quando eu puder, eu também quero que seja do meu jeito. É como se assim, inconscientemente você falasse assim, ó, não vou ouvir ninguém não, porque ninguém me ouvia. Então, nós precisamos entender que a escuta faz parte, eu preciso ouvir, mesmo que eu ache que o outro vai falar eu já sei, ou que eu tenha certeza que eu estou certa, eu preciso ouvir. Porque até quando a gente está falando nessa questão do conflito, pensa assim, ó, só da pessoa do lado oposto, ele se sentir ouvido, ele sentir que você o ouviu, ele já baixa um pouco a guarda. Porque às vezes, gente, o que nós seres humanos queremos é só sermos ouvidos. Uma das coisas que hoje em dia a humanidade está mais carente é de ser ouvida. A pessoa só quer falar. Então, ouça, desenvolva mais essa paciência do ouvir. Outro ponto é praticar, desenvolver uma comunicação que ela não é violenta. Uma comunicação não violenta é uma comunicação que sim sabe ouvir, é uma comunicação que analisa o fato que está sendo dito sem entrar num julgamento, sem ficar ali julgando as questões. E é uma comunicação que ela não tem o interesse de ferir, ela tem o interesse de resolver. Uma pergunta central quando você está numa situação de conflito para você se fazer é: você quer resolver ou você quer ter razão? Você quer resolver ou você quer ter razão? Porque ter razão não necessariamente está ligado ao resolver. E muitas vezes, pelo nosso ego, a gente entra num campeonato de querer ter razão, querer sair por cima e perdemos o foco. E quando nós estamos falando no mundo do trabalho, nós queremos soluções, entrega, é entregar projeto, é conquistar resultado. Então, o nosso foco não está em querer ganhar, não está em querer em ser o melhor. O nosso foco tem que estar no nosso objetivo ali profissional, no objetivo do trabalho, objetivo do projeto, né? O que você deseja ali de resultado? Então, você quer resolver, você vai usar todas as estratégias possíveis, inclusive de comunicação, para resolver a situação e não para você ganhar. Quando a gente perde o foco deixa de ser o resultado e o foco passa a ser nós mesmos, queremos ganhar, o nosso ego tal.
o conflito ele não se acaba. E quando ali, de uma forma ou de outra, né, uma hora tem que se resolver, entre aspas, né, porque não se resolve, você sai ou magoando, ou você cheia de mágoa, ou todo mundo magoado da situação. Tá? Agora, quando a situação se resolve, pronto. Né? Então, é o tempo inteiro atento à sua escuta. Como é que você está ouvindo o outro? Presta atenção no seu foco. Como é que está a sua fala? A nossa fala, gente, tem que ser sempre de um lugar de um amor e respeito. Né? Eu tenho que falar com amor, e falar com amor não é ser boazinha, não é abrir mão de tudo, não é dizer sim para tudo. Tá? O falar com amor é falar com cuidado. Você sabe quando você não está falando com amor. Você sabe, porque eu também sei. Eu sei quando eu estou falando de um jeito para ferir o outro, quando a minha paciência já acabou e eu estou falando no fundo, com tom de ironia, com tom de deboche, com tom de cinismo. Você sabe, eu também sei. Né? Então é olhar, respeitar o tempo do outro, o tempo dele de análise, o tempo do pensar. É fácil, gente? Não é. Tá? Eu, por exemplo, você pode me olhar aqui nesse vídeo e falar assim: nossa, Flávia, mas você é uma pessoa serena, tranquila. As minhas alunas do portal vão falar assim: nossa, Flávia, sempre. Isso aqui é muito treino, gente, porque o meu natural sabe, tem um meme que mostra, que compara assim, tem uma figura de um tiranossauro Rex, assim, com o bocão, os dentes, e do lado colocam a figura do Barney, né? Que é aquele dinossauro bonitinho das crianças, cor-de-rosa. Então eu falo assim, ó, como eu me comunico, o Tiranossauro Rex. Como as pessoas me veem me comunicando, né? O Tiranossauro Rex e como eu acho que eu me comunico, o Barney. Então eu sei que o meu naturalzão é o Tiranossauro Rex, mas eu treino para ser um pouco mais Barney, e são muitos anos, mas é muito feedback, gente. Começou com os meus gestores no mundo corporativo, e depois muito treinamento, muito curso, muito livro, muita mentoria, muita terapia, né, para trabalhar essa comunicação, porque é aí que entra o autoconhecimento, não é para nós sermos ou termos síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Ah, não, eu tenho um jeito mais grosso, eu tenho um tom de voz mais forte, eu sou sem paciência, porque eu não tenho paciência, e bater no peito e achar que é bonito sair por aí falando que não tem paciência. Não, autoconhecimento é para você olhar. Ó, qual que é um ponto de atenção aqui? Poxa, a minha comunicação, eu sei que muitas vezes feriu pessoas, mexeu até na autoestima das pessoas. E eu quero isso? Eu quero ser essa pessoa? Não quero. Né? Primeiro que eu quero ser uma pessoa, poxa, do bem, que entrego coisas boas. Eu quero entregar para você, para todos, o meu melhor. Não quero entregar o meu pior. Esse tem que ser o nosso desejo, né? De querer entregar o nosso melhor, não o nosso pior. Tá? Então, fique atento. Se você percebe que você é uma pessoa mais sem paciência, né, uma pessoa que tem uma voz, né, uma comunicação um pouco mais ríspida, trabalhe isso, porque sim, tem como trabalhar. Hoje, até no meu natural, eu já estou muito mais melhorada, tá? Muito mais. Outra coisa importante, tá? Nós precisamos separar o que é fato do que é interpretação. Isso a comunicação não violenta também nos convida, né? A olharmos o fato, narrar. É como se a gente pegasse a situação e observasse de fora da situação. Porque quando a gente está envolvida ali, fica às vezes meio complicado. Então, às vezes, a gente tem que usar essa técnica, né? Que é até uma técnica que era muito falada no coaching, que é você ser o observador oculto da situação. Você tenta sair da situação e se ver ali na situação, mas fora dela. E vai narrando sem julgamento. Experimenta fazer isso, narrar a situação sem julgamento. Porque o julgamento é como a Bíblia fala, é um veneno, né? Um veneno, acaba com tudo. Então, na situação que está acontecendo é isso, tá? Com mais do que está acontecendo, o que a gente quer de solução, tal. E aí você começa a ter uma intervenção mais assertiva. E um outro ponto é sempre buscar o foco no ganha-ganha, né? Lembra da lei do equilíbrio?
o equilíbrio de troca. Num conflito, gente, a ideia não é um ganha, outro perde, não necessariamente isso, mas tá, o que que é o bem comum, né? O que que eu posso ali ter de ganhos para ambas as partes? Não é trazer uma culpa nem para mim, nem para o outro, mas é que haja o bem comum. Tá? Então, como é que eu resolvo um conflito sem carregar mágoa? É praticando a escuta, me comunicando, né? Então, eu não me calo, mas eu me comunico no lugar de amor e respeito. Eu separo os fatos sem interpretação e eu busco ali um jogo ganha-ganha. E quando a gente coloca uma lupa maior, um olhar sistêmico nessa questão dos conflitos, todo conflito ele vem como uma oportunidade de crescimento. Se você fizer o exercício, ó, pode parar para observar. Todo conflito que você passou na sua vida, ele te fez evoluir. Se você olhou para ele com uma postura adulta. Se você olhou, fica olhando ainda, que tem gente que até hoje, né, olha para os conflitos que viveu com uma postura infantilizada, porque a postura infantilizada te leva para o lugar de vítima. O fulano não fez isso, o fulano não me ajudou, o fulano não me entregou, porque não aconteceu. Não. Toda vez que a gente vai para esse lugar, é o que a constelação fala, que é ir para o lugar de uma criança. Como aquela criança que fica lá reivindicando do pai. Ah, eu queria que meu pai fosse melhor, queria que minha mãe fosse melhor, porque minha mãe não fez o suficiente, tal. Aí você vira adulta, vai para outras relações no trabalho e tantas outras, e você vai com a mesma postura. Agora, numa postura adulta, eu consigo olhar para um conflito e ver o que que eu aprendi. Nossa, acho que aqui minha comunicação não foi tão boa. Aqui eu poderia ter me preparado melhor para esse conflito, para ter mais argumentos, para ter mais poder de fala, para trazer mais exemplos. Né? Então eu vou e analiso e vejo o meu aprendizado. E vejo ali nos conflitos a importância do equilíbrio entre o dar e o receber. Porque por isso que é importante nós olharmos em todas as situações as leis sistêmicas, né? Porque olha só, até numa situação onde você está em conflito ali na empresa, você tem que saber qual que é o seu lugar dentro daquele sistema. Por exemplo, você está vivendo um conflito com o seu líder, você tem que saber qual que é o seu lugar. Será que você não está indo para um lugar de querer ser melhor que o seu líder por conta do seu ego? De querer ser maior que ele, de querer ser ganhar dele, de querer ganhar dele? Então, assim, sempre num conflito, eu preciso olhar, opa, peraí, nesse sistema aqui que eu estou vivendo esse conflito, qual que é o meu lugar? Eu estou no lugar de funcionária, ou eu estou no lugar de par, eu estou no lugar de gestora, eu estou no lugar de cliente, eu estou no lugar da empresa que está sendo contratada. Então, eu preciso olhar assim, qual que é o meu lugar? Né? Eu preciso tomar cuidado para, num conflito, eu não querer excluir as pessoas, né? Excluir até as ideias, né? Ah, não, a ideia dela eu não quero, né? Excluir os sentimentos. É muito importante também quando você se vê numa situação de conflito, você observar como você se sente. E na sua comunicação também precisa ter um espaço para isso, para você observar como você se sente e você colocar isso diante daquela pessoa ou pessoas que você está vivendo conflito. Você expressar, olha, eu me sinto dessa forma, né? Se a decisão for tomada desse jeito, eu me sinto assim. Gente, é incrível, assim, eu pude viver situações em que eu estava ali num conflito, né? Em que quando eu pude expressar como eu me sentia mediante a situação, e eu pude também ouvir como as outras partes se sentiam, é incrível como aquela tensão, ela diminui, assim. Sabe aquela, porque o conflito ele traz, né, aquela tensão no ar, mas parece que na hora, assim, dá uma diminuída, tal, cara, então parece que todo mundo baixa a guarda, então as pessoas puderam expor ali como se sentem,
E aí a gente consegue voltar para o objetivo comum. Tá, mas qual que é o nosso foco aqui? O que que a gente deseja? Ah, Flávia, mas aí eu vou precisar me expor, tal, porque o outro não quer ouvir. Aí já é o julgamento, né? O outro não quer ouvir, já é o julgamento, tá? Então, por isso que toda vez que eu fico entrando com o julgamento, aquela interpretação, né? É interessante, ó, esse final de semana, no último final de semana do que eu gravo esse vídeo, uma tia do meu esposo faleceu. E não foi, né, assim, quando tem alguém que tá doente, internado, tal, você fica até mais atento, né? Não era o caso, ela estava super bem, no dia anterior tinha sido aniversário da neta dela, num buffet, tal. Nossa, tava tudo ok. Como eu disse pro meu esposo no domingo, nossa, o último lugar que eu imaginava estar hoje era num velório, né? Coisas da vida que acontecem. E o que, que aconteceu? Naquele dia, eu e meu esposo, era um domingo, nós dormimos até mais tarde, a gente dormiu até 9h30. Sabe quando você dorme e não coloca, a gente não tinha compromisso no dia seguinte, não colocamos o celular para despertar, dormimos até umas 9h30 da manhã. E aí acordamos, fomos levar nosso cachorro para passear, tal, ficamos na rua um tempo maior com ele, voltamos, tomamos café com qualidade e tal. Quando, sei lá, foi por volta de umas 10h30, meu esposo foi pegar o celular. Aí no que ele pegou o celular, ele falou assim, Flávia, minha tia Maria morreu. Foi como assim, tal, aquele susto, tudo. Aí depois nisso ele ligou para a mãe dele, né? E aí a mãe dele, eu percebi que ele estava falando para a mãe, mãe, eu não vi o celular, tal. Beleza. Quando foi à tarde, eu encontrei com a mãe dele no velório, a mãe dele comentou comigo: Nossa, Flávia, eu sei que o Fernando não lida bem com essas questões de morte, ele não gosta de falar, porque meu marido. Ninguém gosta, né, gente? Mas meu marido corre desses assuntos que nem não sei o quê. E aí a mãe dele falou assim para mim: Nossa, eu mandei mensagem para o Fernando, era 7h da manhã e ele não respondia, eu achei que ele não queria nem falar sobre o assunto. Aí olha só, gente, a interpretação dela. Ela interpretou que como meu marido não gosta de assuntos, né, de morte e tal, tem dificuldade de lidar com isso, ela interpretou que ele viu a mensagem dela às 7h e não respondeu, não falou nada, fugiu. Quando que o meu marido, às 7h da manhã, estava dormindo e foi acordar só às 9h30. E aí eu respondi para ela: Não, sogra, não foi isso, não, tal. E expliquei para ela lá, né? Até uma coisa que meu marido já tinha explicado. Estou trazendo esse exemplo para você ver como muitas vezes a gente imagina coisas que não existem, né? Por conta de uma percepção anterior que nós tivemos, algo que a gente sabe, uma característica que a pessoa tem ali, a gente já julga, já inventa a história na nossa cabeça, já acha que foi aquilo. Então, assim, em situações de conflito, evita, né? Não interprete, né? Olhe, narre os fatos como está acontecendo e lembra do objetivo comum para você, postura adulta, né? Qual é o seu lugar nesse conflito? A fala com amor e respeito para que você saia de um lugar de solução. E aí você consegue sair sem mágoas, porque você se posicionou, você trouxe ali qual é o seu sentimento, você focou em resolver a situação e ouvir os outros, entender, olhar também para o sentimento dos outros. Então, ali a situação pode finalizar, sem carregar nenhuma mágoa, sem carregar um ressentimento, num lugar de adulto, que é assim que adultos devem agir. Quando o adulto, né, o adulto ele não age assim, na verdade ele está ali, ele é um adulto fisicamente falando, mas ele está agindo numa postura infantilizada. E aí nós devemos, Flávia, mas e quando eu tô agindo como um adulto e o outro tá ali no infantil e tal? Você faz a sua parte. Porque na vida, né, existe o que é seu, existe o que é do outro e existe o que é de Deus. Então, cuida do que é seu. Porque o que é do outro você não tem como cuidar e Deus é muito sábio para fazer a parte dele. Deixa aqui o seu like, né? Agora eu tô aqui no meu humilde papel de pedir, né? Já que eu sempre falo que eu não gosto de fazer esse pedido, mas faço,
porque faz parte aqui do sistema, né, desse jogo. Se você puder, deixa aí a sua curtida no vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal do YouTube, porque ajuda muito no meu trabalho. Um beijo grande e até a nossa próxima aula aqui do Constelação Responde. Tchau, tchau!